Deixa eu abençoar. Em nome de Jesus. Deixa eu abençoar. Deixa eu abençoar. Vamos orar, tá? Já orar com você, pastor? Deixa eu abençoar também. Glória a Deus, meus irmãos. Agora as crianças podem ir agora, não pode? Pode ir agora. Vocês estão dispensadas, crianças. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossas Bíblias em João 15, por favor. Nós vamos ler do 1 ao 8. Do 1 ao 8. Meus irmãos, vocês sabem que esse ano nós estamos fazendo 6 anos de igreja, 6 anos de igreja Missão Ágape. Esse ano é o ano nosso que nós escolheu como tema para a gente poder caminhar, é o ano do semear. E nesse mês agora a gente vai falar semear para frutificar. Então a gente tem uma série de pregações de 4 mensagens, 4 domingos, falando sobre o tema. Por que a gente vai falar sobre o tema? Porque você que já encontrou, aí você já pode ficar de pé já, enquanto eu já estou falando aqui. Por quê? Porque não tem campo neutro. Você sempre está semeando. Algo bom ou algo ruim. Semeando da carne ou semeando do espírito, como diz o autor de Gálatas, mas você sempre está semeando. Então nós vamos falar sobre esse assunto muito durante esse mês agora, tá bom? Vamos ler? Diz assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Amém? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Pode se assentar. Como eu disse, não tem como você ser neutro na história. Na verdade, esse sentimento de passividade diante das realidades espirituais da vida, esse comportamento nosso diante da luta, passivo, meio que tentando ser neutro em cima do muro, com a ideia de piedade, para tentar dizer, não, para tentar se mostrar um pouco mais espiritual e piedoso, muitas das vezes não é aquilo que Deus pretende para nós. Você sempre está semeando. Ou algo bom, ou algo ruim. Você acordou hoje, está semeando. O fato de você vir na igreja é uma semente. O fato de você louvar a Deus, ouvir a palavra, é uma semente. Tudo na vida, todos os nossos comportamentos são sementes. Você semeia e você vai colher. E a gente precisa entender, tem um texto em Gálatas que diz assim, olha, de Deus não se zomba, porque aquilo que um homem semear, ele vai plantar. É como se Deus estivesse dizendo, eu estava lá no dia que você jogou a semente. Não adianta agora tentar dizer que não. Eu estava lá. Você semeou. Então a gente precisa entender sobre semear. A gente precisa melhorar a nossa capacidade de semear. Porque é natural que após a semeadura venham os frutos. É natural. Você espera um fruto de algo que você está plantando.
Minha família é uma família de agricultores. Nossos vizinhos lá são agricultores. É natural que uma vez por ano, ou dependendo da cultura, em mais de uma vez por ano, é natural, depois de um longo trabalho, depois de um tempo de trabalho, você querer ver os frutos do seu trabalho. É natural o pai ver os filhos avançando na vida diante de tanta luta sobre a criação. É natural você ver o seu casamento se ajustando, se alinhando, entrando nos trilhos, depois de tantas lágrimas, discussões, DRs, conversas, encontro de casais, orações. É natural, você espera. É a expectativa de todo mundo. E não é diferente do Senhor. O Senhor espera. O Senhor espera. Há uma passagem em Lucas que o Senhor chega diante de uma figueira, buscando frutos. Ele não encontra os frutos, mostrando que o Senhor queria frutos. A palavra do Senhor diz: olha, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. É assim que o Senhor diz. Há uma história, um cântico em Isaías 5, que diz que o Senhor plantou uma vinha, cuidou dela, regou, fez tanques para regar essa vinha, muros para proteger, adubou, solo fértil, limpou, podou, e ele esperava que desse frutos. Mas essa videira não deu frutos, e os frutos que deram foram frutos amargos, azedos. Por isso que há a expressão de Jesus: eu sou a videira verdadeira. Porque só por essa frase você já entende que há uma outra que falhou, uma outra que não prosperou. Jesus está falando: olha, Israel era a videira plantada por Deus. Israel, Deus esperava que Israel frutificasse, mas ela falhou. Por quê? Porque Israel foi estabelecida como nação, povo de Deus, o sacerdócio de Deus, para levar essa mensagem para outras nações. Israel era uma luz para outras nações. Israel não era para ser um povo fechado que vivesse para eles, mas que não. Outros povos fossem alcançados. E eles reconhecessem o Messias, reconhecessem quem era o Senhor, eles glorificassem a Deus, mas eles falharam. Aí Jesus está dizendo agora: sim, agora Deus plantou uma nova videira. Eu sou essa videira, a verdadeira videira. E agora Jesus nos quer mostrar nessa história que precisamos dar frutos. Essa aqui são as últimas mensagens do Senhor. Sabe que hora que essa mensagem foi falada? Quando acabou a Santa Ceia. Jesus, ele começa um discurso em João 13, ali, 14, falando acerca da sua partida para os discípulos. Ele começa a falar: olha, eu partirei, não vos deixarei sós. Enviarei um outro Espírito para que os console, um outro Consolador, o Espírito que o mundo não pode receber, mas vocês receberão. E vocês agora, eu vou preparar lugar, morada para vocês, mas eu volto. Após esse discurso, eles vão para a Santa Ceia. E acontece aquela cena de Jesus como Senhor lavando os pés dos servos, dando os exemplo para nós, lavando os pés dos servos. E ele, naquele momento, ele fala que vai ser traído e diz para Judas: vai logo fazer o que você tem de fazer. Vai me entregar logo para o Sinédrio, vai me trair. E Judas sai, os discípulos ficam um pouco meio perdidos, sem entender aquilo, e eles levantam e vão em direção ao jardim do Getsêmani, para Jesus fazer aquelas últimas orações. E nesse trajeto Jesus começa a falar para os discípulos: olha, eu sou a videira, vocês precisam frutificar. E para vocês frutificar, vocês precisam estar em mim. Então, a ideia de Jesus, olha, Jesus falou assim: o preço que está sendo pago é muito alto. O investimento em vocês é muito alto. Vocês precisam frutificar. Vocês precisam produzir frutos. Deus gastou um tempo, meu irmão, com vocês? Comigo? Com você? Deus gastou um tempo, investiu alto, sangue, preço de sangue. Foi cruz. Um inocente morreu por causa de você, por causa de mim. O preço foi altíssimo. Não importa o quão bom você se sinta ou acha que seja. O importante é: você custou um inocente na cruz, para você estar aqui. Ou seja, e agora Jesus espera que o seu povo frutifique. Mas fica uma pergunta.
O que são frutos? O que são esses abençoados desses frutos? O que acontece nos tempos modernos, nós ressignificamos os frutos. Demos outro sentido ao fruto. Demos outros nomes aos frutos. Para não parecer pecaminoso na nossa geração e nesse tempo contemporâneo, pegamos nossos desejos carnais e demos uma repaginada nele, colocamos uma roupa nele para chamarmos de fruto. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando fazer um paralelo do que é o fruto de verdade e do que hoje as pessoas estão dizendo que é fruto. Para a gente frutificar, a gente tem que pelo menos ter a ideia do que é os frutos no Senhor. E a nossa sociedade, a nossa igreja nos tempos de hoje deu uma maquiada nos desejos pecaminosos e vestimos ele com uma roupa mais bonita para dizer que é frutos. Desejamos ser famosos, mas chamamos isso de ministério e chamado. Desejamos ser reconhecidos. Onde a gente colocar, a gente quer ser reconhecido. Como Jesus disse para os fariseus, cuidado, não busque reconhecimento, não busque os melhores lugares onde vocês chegarem. Mas a gente quer ser reconhecido, a gente não quer ser Zé Ninguém. A gente quer ser o melhor, desde novinho. A gente quer um destaque na turma, a gente quer um destaque no time de futebol. Ninguém quer ser zagueiro, todo mundo quer ser pequenininho, todo mundo quer ser atacante, quer marcar gol. E assim nós vamos crescendo com isso, e quando chegamos na igreja, a mesma coisa. A gente trocou a ideia de ser famoso e chamamos de ministério. Chamamos de ministério e chamado. Desejamos ser ricos e chamamos isso de, velha palavrinha conhecida, prosperidade. Desejamos ser ricos. Como o apóstolo Paulo condena em 1 Timóteo 6, aqueles que desejam ser ricos caem em muitas tentações e desejos nocivos. Mas repaginamos, vestimos, botamos uma roupa bonita nesse desejo nosso carnal e pecaminoso de riqueza e mudamos o nome para prosperidade. E agora nós estamos buscando esse fruto do chamado, do ministério e da prosperidade. Queremos ter um chamado reconhecido, onde a gente está, queremos ser reconhecidos de alguma forma e queremos ser ricos. Aí queremos dar fruto. E queremos dar fruto. Ou seja, para essa ideia do ser rico e do que não é fruto, Jesus usa alguns exemplos na Bíblia. Exemplo do que não é fruto. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse, Jesus diz para ela assim, você diz, estou rica e adquiri riquezas e não preciso de ninguém. O Senhor diz, mas vocês são pobres. Lucas 12:15, Jesus diz assim, cuidado, palavras do nosso Senhor Jesus, palavras do nosso Senhor Jesus. Jesus disse assim, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Palavras do nosso Senhor. E a gente ainda entende que, de alguma forma, prosperar financeiramente é fruto. É fruto. Outro exemplo. Performance religiosa. A parábola do fariseu e do publicano. 2 homens orando. Um ora de forma altiva, jejum, não sei quantas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho, faço isso e faço aquilo, e oro tantas vezes por semana no templo. E um homem, de forma, coração contrito, arrependido, sincero, diz, Deus, não sou ninguém, me perdoa, que eu sou um homem falho. E o Senhor diz que o homem que saiu justificado foi ele. Ou seja, não são nossas performances financeiras e nossa performance religiosa. Não são. O dinheiro, gente, o fruto não é diretamente o dinheiro, mas o resultado de pessoas que frutificam no Senhor. Pessoas que dão realmente fruto para o Senhor, acaba naturalmente prosperando financeiramente. Agora, o dinheiro em si, ele não é um fruto.
O dinheiro, você ter dinheiro monetariamente, abrir o aplicativo da sua conta aí e ter dinheiro lá, isso não é fruto. Isso não é fruto. O fruto é o dinheiro, é o resultado de uma vida de quem produz frutos para o Senhor, de quem glorifica a Deus com seus frutos. Não é isso que o texto diz? O Senhor é glorificado pelo fato de vocês derem muitos frutos. Pessoas que glorificam a Deus com seus frutos acabam naturalmente prosperando. Por quê? Óbvio, por questões óbvias. Vida honesta. Trabalhador demais a conta. Deus dá sabedoria, dá entendimento, estratégias. São pessoas que vivem curvadas ao Senhor e assim recebem a capacidade de viver de forma digna e sábia nessa terra. Meu irmão, naturalmente se prospera. Naturalmente. A questão religiosa é da mesma forma. Nós somos uma igreja que nós sempre comentamos sobre, sempre atacamos, sempre falamos, alertamos as pessoas contra essa performance religiosa externa, como a parábola do publicano e do fariseu. Essa ideia externa de mostrar uma espiritualidade externa como forma prioritária. Mas também é natural também, a gente precisa lembrar de uma coisa, eu comentei isso no Clube do Livro, na quinta-feira. A gente não busca essa demonstração externa de espiritualidade, de performance espiritual, de forma prioritária. Mas também é impossível uma pessoa que produz frutos para o Senhor, como uma pessoa que produz frutos para o Senhor, e acaba que naturalmente sua vida financeira é transformada, uma pessoa que produz frutos para o Senhor também, a sua vida espiritual é transformada, e acaba que é notável, de forma visível de quem está de fora, percebe a espiritualidade dessa pessoa. Mas não que essa pessoa que produz fruto busca necessariamente, prioritariamente, mostrar. Acaba que é orgânico. E sem querer a pessoa expõe a sua condição espiritual que está frutificando para as pessoas que estão em volta, através de uma oração, um comentário, uma palavra de sabedoria. Aí você olha assim e fala assim, uai, eu nunca percebi que fulano tinha essa sabedoria toda, não? Não, porque ela não fica pelos cantos, não, tem uma vida normal. E o Cruzeiro? Perdeu, Marmota, que Gabigol. Tem uma vida, gente, normal, respira, come, bebe refrigerante, faz, segue a vida. Segue a vida. Mas volta e meia, essa pessoa solta umas que você fala assim, meu Jesus do céu, isso é de Deus. São pessoas que produzem frutos no Senhor. Outro exemplo, a igreja de Éfeso. Mostra para nós o que não são frutos. Apocalipse 2:2 diz assim, conheço suas obras, seu trabalho árduo. Olha, isso é o Senhor, isso é o próprio Deus, palavras do próprio Jesus dizendo para a igreja, eu conheço o seu trabalho árduo e sua perseverança, mas abandonastes o primeiro amor. Lembra de Marta e Maria? Marta trabalhando, e vai lá no Senhor e fala assim, manda Maria trabalhar, Jesus. Jesus falou, negativo. Existem outras prioridades. Ou seja, não é o trabalhar por trabalhar, não é o fazer por fazer. Ou seja, frutos para o Senhor são, o trabalho nosso é uma extensão daquilo que está dentro de nós, não como prioridade, não, trabalhar, fazer, e o coração distante do Senhor, o Senhor falou assim, olha, existe uma melhor parte, a boa parte, ela escolheu a boa parte, Maria escolheu a boa parte, ouviu o Senhor, e dela não será tirada. Respondendo à pergunta do começo, frutos é tudo aquilo que produzimos a partir do Senhor. A partir do Senhor. Frutos são para os outros. Uma árvore produz frutos. Um ramo que está ligado em uma videira, ela produz frutos para o outro, não para si. E a partir disso, já podemos pensar no próximo versículo. No versículo 4. Você pode ler comigo, por favor? Diz assim, o versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Jesus diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Na versão que nós lemos, sem mim não podes fazer coisa alguma. Coisa alguma. Não podemos tentar dar frutos por nossa própria estratégia, nossa sabedoria humana, tradições e rituais, como o próprio Israel fez. Israel ela falhou como videira. Parte desse processo, quando Israel falhou, vem da ideia de que Israel colocou tradições, rituais, acima da própria lei. Quando os fariseus, os sacerdotes, ensinavam para as pessoas a burlar a ideia de honrar pai e mãe, usando outras interpretações, tradições. Ou seja, nós não podemos prosperar usando métodos nossos. Nós não podemos dar frutos tentando usar métodos nossos. Nós não podemos prosperar em coisa alguma tentando usar algo a partir de uma ideia nossa, de uma concepção mundana que não seja de Cristo Jesus. O homem ímpio, ele tenta frutificar por si só. É isso que diz Salmos 1. O homem, ele tenta produzir frutos a partir de si só. Salmo 37 vai dizer a mesma coisa. Ele tenta produzir a partir de si, mas sua cabeça só maquina o mal, seus pés são ligeiros para fazer o mal. A ideia é, só produz frutos de verdades a partir do nosso Senhor. Ele é a videira, dele surge toda a vida. Não estando ligado dele, não é fruto. Não é fruto. Frutos são azedos, como diz Isaías 5. Ele esperou bons frutos, mas esses frutos não produziu. E sabe por que o homem ímpio tenta fugir dessa ideia? A resposta é simples. A proposta apresentada por Jesus não é atraente para o homem ímpio. As obras dos homens ímpios são más por essência, mesmo que pareça bons frutos. Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios 29? Rapidinho, Provérbios 29. Salmos, Provérbios 29, nós vamos ler do 16 ao 19. Perdão, nós vamos ler só o 16, tá bom? Diz assim: quando os ímpios prosperam, prospera o pecado. É isso que diz? Provérbios 29, 16. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Salmos 36 diz assim: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem menor temor, em sua cega presunção não percebe quão grande é a sua perversidade. Tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência, nem faz o bem. Mesmo à noite trama maldade. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir. É só você imaginar o que Paulo diz em Romanos, que o homem por si só, ele é caído. Até uma doutrina teológica que chama depravação total. O homem, ele, sem Deus, ele é totalmente corrompido. Então, por ele só, ele não pode produzir nada de bom. O homem é morto em seus delitos e pecado. Quem está morto, caído, longe do Senhor, em delitos e pecado, pode produzir alguma coisa. Por isso que Jesus está falando: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus você nunca, presta atenção, irmão, sem Deus a gente nunca vai dar frutos de verdade. Você vai ter que se preocupar. Você vai ter que procurar uma igreja falsa, com um pastor falso, que te diga um monte de coisa falsa para você produzir fruto falso. Ou seja, uma igreja falsa é igual a uma pregação falsa, que é igual a um fruto falso, que é igual a frustrações. É essa a dinâmica da vida. A gente tentando produzir frutos. A gente tentando consertar a nossa vida a partir de concepções erradas.
a gente tentar consertar o nosso casamento a partir de uma ideia nossa, a gente tentar criar filhos desligados do Senhor, a gente tentar prosperar financeiramente desligado do Senhor. Uma igreja falsa produz uma pregação falsa, que produz um fruto falso, que produz frustrações muito verdadeiras. E a vida vai rompendo. Você vai indo, entra um ano, entra 2 anos, entra 24, 25, 2026, 2027, você olha para trás e fala assim, ué, não vai mudar nada na minha vida, não? Mas a gente precisa entender que as coisas só, em qualquer área da nossa vida, ela só vai frutificar se nós estivermos ligados a Ele. Ligado a Ele. E no versículo, diz assim, olha, é uma pergunta para nós essa noite. Mas por que essa geração tem dificuldade de frutificar? E a resposta é uma resposta, pode parecer óbvia, mas não é. Porque frutificar não é fácil. Se você ler o versículo 2, vai estar dizendo assim, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais. Eu vou ler de novo. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Ou seja, não é fácil frutificar. Nas duas situações não é fácil. Se você não der fruto, existe um processo doloroso. Mas se você der fruto, existe um processo também. Se você está frutificando, se a vida está caminhando, se as coisas estão melhorando, se você percebe que você está começando a corresponder ao Senhor e os frutos estão vindo, existe um processo também. E se você não está dando fruto, existe um processo também. Ou seja, de um jeito ou de outro, esse agricultor, o lavrador, Deus sempre está cuidando da sua vida. Ele sempre está fuçando, ele sempre está mexendo, ele sempre está cuidando, podando, cortando. E aí Deus separa homens de meninos e separa meninas de mulheres. No versículo 2, o primeiro caso é aquele que não dá fruto. Ele corta. No primeiro caso aqui no versículo 2. Todo ramo, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Sim, é aqueles que estão nele. O próprio Jesus afirma isso no versículo 2. Todo ramo que estando em mim, está conectado, a videira, o ramo está nele. Está nele, não dá fruto, ele corta. Cortar, aqui, a melhor entendimento para a palavra cortar aqui, e dentro disso aqui, irmão, um dia você pode achar por aí, de repente, uma explicação um pouco diferente, mas a postura adotada nessa pregação aqui é a mais coerente de acordo com a nossa interpretação. Mas existem outras interpretações. O cortar aqui, para algumas interpretações, poderia significar perder a salvação mesmo. Está em Cristo, mas não está produzindo fruto, ele corta e tira. Mas o texto diz, estando em mim. E aí, quando você vai para a palavra cortar, ela tem um significado, segundo o dicionário Strong, literalmente de levantar. Como usa qualquer expressão que você vê na Bíblia de levantar um clamor, essa mesma palavra cortar. A NVI usou essa palavra, mas outras versões usam palavras que dão um entendimento melhor, mas como a NVI é a tradicional da nossa igreja, vamos manter e vamos tentar interpretar essa palavra cortar, que é levantar, erguer, disciplinar. Ou seja, Jesus, ele é a verdadeira videira. Ele é a videira que veio agora para substituir a videira que era Israel, que falhou. A primeira videira falhou. Por que nós interpretamos que não é perder a salvação? Porque a segunda videira não vai falhar, que é Jesus. Eu quero dizer, estando nele, vai frutificar. Só que é um processo um pouco mais doloroso para aqueles que estão dando fruto. Jesus é a videira verdadeira. Então, o que Deus faz com aqueles que não estão dando fruto? Ele corrige, ele disciplina, ele levanta. Por isso que a interpretação aqui é boa, porque se você for imaginar a dinâmica de um pé de uva, vamos usar assim, esse mineirês aqui, pé de uva,
existe essa parreira, a videira, o tronco e os ramos que saem dela. Mas alguns ramos, muitas das vezes, eles crescem não no sentido a qual deveria crescer, de uma parreira no alto para tomar sol e assim frutificar, mas eles crescem no sentido para baixo. E é preciso que o agricultor levante, dê direção a esse ramo. E é isso às vezes que acontece com nós. Deus nos levanta, Ele nos corrige, Ele nos disciplina. É assim que Deus faz. Ele não joga ninguém fora. Está nele, não deu fruto, corta, joga fora. Não! Está nele, não está produzindo fruto, Ele vai começar a corrigir. É como se Deus fizesse assim, olha, não está produzindo, o ramo está em mim, mas ele não está produzindo. Agora nós vamos recomeçar. Os frutos que não produz, ele vem para um processo de recomeçar. Como Deus nos chamasse para voltar para o fim da fila. Você nunca teve essa sensação, não, irmão? Que a vida está indo, a vida está caminhando, as coisas estão melhorando, pecados que já haviam sido vencidos, de repente voltam à tona de novo, lutas que já haviam no seu entendimento, já estavam vencidas, mas de repente você se depara com aqueles mesmos gigantes lá de trás, as mesmas lutas, e de repente as coisas começam a ir de mal a pior de novo. A sensação não é que você vai para o final da fila, é que Jesus pega você, igual na escola, que você fica bagunçando demais, a professora fala assim, pega você e volta você lá para o último da fila. Essa sensação é que nós estamos recomeçando. São quando nos perdemos, tanto que a única solução é voltar e recomeçar. São os ramos que não dão fruto. É isso que o Senhor tem para nós essa noite. Ramos que não dá fruto, Ele não joga fora. O Senhor não descarta. O Senhor diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Estando em mim, vocês precisam produzir. Vocês vão produzir, porque eu como videira, eu não falho. Se está em mim, vai produzir. Se você, irmão, está em Cristo, você vai produzir. Ainda que o processo seja doloroso e leve um tempo a mais. Ainda que doa, ainda que a gente não entenda, irmão. Ainda que a gente não entenda, tem coisa que Deus faz na vida da gente, irmão, que tem coisa que a gente nunca vai saber. Tem hora que a gente tenta botar na nossa cabeça uma ideia poética, lá na frente eu vou saber, irmão, tem coisa que a gente nunca vai saber porque a gente está passando. Só na glória. Só na glória. Tem coisa que Deus faz, tem processo que Deus começa em nossa vida que a gente só tem que aceitar. É doloroso, é aceitar, mas sabendo que o agricultor, o lavrador, o nosso Deus sabe cuidar de nós. Ele sabe cuidar de você melhor do que você mesmo. O pai sabe cuidar do filho melhor do que o filho sabe cuidar de si mesmo. É assim. É assim. Ele corrige e disciplina. Deus nos chamou para frutificar. Ele procura frutos em nós. E a questão de nós não darmos frutos, às vezes o problema se torna maior quando é um problema muito da nossa geração. Não dá fruto. E tudo bem, nós temos um agricultor. Nós temos um Deus cuidando de nós. Mas o problema é quando nós não damos frutos. E nós entramos num processo que é muito comum na nossa geração, é fingir que está dando fruto. E aí é muito complicado. É algo que o Senhor não aceita desde o Velho Testamento, passando pelos Evangelhos, nos episódios de Jesus com os fariseus, e assim Paulo continua, inclusive na carta de Corinto, quando Paulo diz assim, olha, irmãos, eu não estou dizendo para vocês não se associar com as pessoas do mundo, porque se vocês não se associar, não conversar, não fazer amizade com gente do mundo, vocês não podiam nem estar no mundo, vocês tinham que ser arrebatados aqui, porque vocês estão na terra. É a igreja do Senhor aqui, anunciando, pregando as boas novas. Então, você tem que conversar com a pessoa do mundo. Como é que você vai fazer esse contato? Paulo diz isso para a igreja. Só que ele fala assim, olha, essas pessoas do mundo, vocês podem se associar para tentar ganhar elas para o Senhor. O que vocês têm que evitar são irmãos, ele usa essa palavra no texto, são irmãos que dizendo ser do Senhor, mas não são.
Então, assim, Paulo faz essa separação. Então, se a gente olhar para dentro de nós e dizer assim, Senhor, eu não estou dando fruto. Senhor, irmãos, eu como pastor, eu olho no espelho e falo, Elvis, será, meu filho, que você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer? Será que nessa altura do campeonato, Elvis, da sua vida, você está usando suéter de vovô no culto, você está ficando velho? Essa semana eu faço 40 anos, eu e aquele rapaz ali de terno branco ali, de blazer ali no canto ali, poucos dias nós era novinho, irmão, uma banda aí tocando essa Lagoa Santa toda, novinho, aquele rostinho branquinho, eu parecia um vampiro daqueles filmes Crepúsculo, eu parecia o Edward, tão branquinho, novinho. Hoje nós estamos com a barba branca. Alexandre não está ele está com cabelos pretos na barba branca, ele não está ficando com... Nós estamos trocando. Antigamente nós tínhamos cabelo preto e uns fios brancos. Agora nós temos cabelo branco com uns fios pretos. Nós estamos ficando velhos. E eu fico perguntando para mim, Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou? Eu estou correspondendo ao seu amor, correspondendo tudo aquilo que o Senhor fez por mim, da onde o Senhor me tirou, o que o Senhor me ensinou, o que o Senhor me deu, aonde? Tudo que o Senhor fez por mim? Será que eu estou correspondendo? Será que eu estou entregando os frutos ao Senhor? E eu fico pensando, Deus, não, eu preciso... É preciso a gente refletir sobre a nossa fé. É preciso a gente refletir sobre como estamos caminhando com o Senhor e sair desse local de passividade, de uma forma, eu só venho para o culto, de uma forma a qual Deus vai fazer por mim, trazendo as minhas petições, e eu esqueço que Deus exige que nós correspondemos a Ele, tudo que Ele fez por nós na cruz. Agora, o segundo caso são aqueles que estão dando fruto. Estão dando fruto. Que sim, vai passar por um processo doloroso também. Sim, existem podas e limpezas que o agricultor faz naqueles que estão frutificando. A palavra ali, você vai encontrar algumas versões, ele limpa para que dê mais frutos. Ele poda para que dê mais fruto. E por que dessa poda para os que estão indo bem? É uma resposta simples. Porque para a gente suportar, irmão, para aqueles que estão dando fruto, se você olhar para si e falar assim, Deus, até que enfim, Senhor, tá no trilho, a vida está caminhando, a vida está rompendo, estou frutificando, aquilo que eu pedi o Senhor a vida toda, está começando a acontecer, frutos. Mas existe cuidado para aqueles que estão nesse período também, para que possam suportar as novas fases da vida. Está frutificando? A vida está crescendo, evoluindo, você está evoluindo em algumas áreas da sua vida. E agora, para você viver nessa nova fase, qual você nunca viveu antes? É preciso os cuidados de Deus, sim ou não? É claro. A palavra de Deus sempre nos mostra um processo que começa na vida do crente, que há de completar, como Paulo diz em Filipenses, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ou seja, Deus começou algo em sua vida, e Ele continua fazendo algo em sua vida. Ou seja, Deus nos tirou do Egito, está nos conduzindo por esse deserto da vida, cuidando de nós, provendo com o maná e o seu cuidado, nos ensinando a sua lei, como Ele fez com Israel no Egito, até que nós chegamos na Canaã, na terra prometida. Então o Senhor está fazendo algo na sua vida, independente se você está frutificando ou não. Para aqueles que estão dando fruto, o Senhor precisa cuidar, para que você não pare no meio do caminho, para que você continue, permaneça nele. É uma expressão aqui, de repente, a mais usada durante o texto, permanecer, frutos, cuidado, limpeza, corte, recomeçar, para que permaneça. Para a gente poder continuar. Sabe como ele faz essa limpeza? Ele diz isso no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito. Jesus associou a limpeza que ele fez nos discípulos, durante os seus 3 anos de ministério, e já estava ali para encerrar, pela sua palavra. Ele falou assim, olha, vocês estão limpos já, pela palavra que vos tenho dito. É assim que ele nos prepara para novas etapas da vida.
casamento, namoro, trabalho, igreja, finanças, tudo. É assim que ele trabalha, que ele trabalha em nós a partir da sua palavra. Casamento, como o Senhor nos prepara para uma vida matrimonial. Ou seja, eu conheci Thaís porque eu tinha 15 anos de idade. Thaís, 15 anos de idade. Deus nos preparou. A vida mudou, irmão. Eu acabei de falar de cabelo branco aqui. A juventude está ficando para trás. Os filhos, como lidar agora nessa nova fase da vida? Nós estamos enfrentando problema com os meninos lá em casa, com o Felipe e a Luiz, que a gente nunca enfrentou antes. Problemas sérios, que exige oração, que exige sabedoria, exige um diálogo entre eu e Thaís, discutindo sobre quais são as ações melhores. Se o Senhor não olhar para mim, me limpar, me podar, para que eu continue dando fruto, eu não para no meio do caminho, porque são situações novas que estão vindo. Você está aí, irmão, caminhando agora. Tem o Vitor, tem os irmãos ali, o Vani, sua família. É uma situação nova. Se o Senhor não cuidar, eles param e não permanece. É um trabalho que o trabalho de um agricultor, essa linguagem era muito fácil de entendimento para a época que eles estavam dizendo para os discípulos e para nós também, não é difícil de entender. Apesar da minha família ser uma família de agricultor, meu pai ser agricultor, mas eu estou começando essa jornada agora. Irmão, é dia após dia. Todo dia tem cuidado, todo dia tem coisa para fazer, todo dia tem um negocinho, porque senão para. O fruto não vem. Não floresce, não forma o grão não cresce, as doenças vêm e o fruto é prejudicado. E assim é um trabalho desse agricultor, dia após dia na minha vida. Você nunca percebeu que às vezes as coisas estão dando certo, de repente fala assim, uai, mas gente, estava dando certo ontem. E assim o Senhor vai nos ensinando. É assim no namoro, é assim no trabalho, nas novas etapas do trabalho na vida da gente. Quando vem uma promoção na sua vida? Ô irmão, eu acredito que sim, fruto de um trabalho lá honesto, de um comprometimento no trabalho, veio a promoção. Se Deus não cuidar de você, se Deus não te limpar, se Deus não podar, se Deus não cuidar de você, é a sua destruição. Você foi promovido para uma rápida demissão. No trabalho. Na igreja, a mesma forma. Você vai rompendo, assume o ministério. Se Deus não cuidar de você, irmão, você vira ateu. Porque você vai começar a mexer com gente, passa uma raivinha aqui, uma raivinha ali, outra raivinha aqui, muitas raivinhas, ou você vai infartar se Deus não cuidar de você, ou você vai desviar e vai falar assim, eu não mexo com a igreja nunca mais, passo nem na porta. Dinheiro é a mesma coisa, às vezes o Senhor está falando assim, menina, aquela família ali, tá bom para me prosperar eles, hein? Mas eu preciso cuidar deles um pouco, se cair um dinheirinho a mais na conta, aí acabou. Aí um vira para o outro, se cair um dinheiro, já conhece? Assim, caiu um dinheirinho a mais, assim, mas é pouquinho a mais. Ô menino, o clima dentro de casa até muda, todo mundo fica tranquilo, não tem briga, afinal de contas, o dinheirinho está lá. Se Deus não cuidar, irmão, do nosso coração, nós não estamos preparados para as novas etapas. Se esse agricultor não vir, não labutar, não mexer no nosso coração, não botar as coisas em ordem, assim, se deixar nós por nós, oh, meu Deus do céu. Eu mesmo com dinheiro, irmão, eu sou bom para gastar. Eu adoro comer trem gostoso, irmão. Eu adoro. Quando eu vou no shopping, na praça de alimentação, Thaís me conhece. Eu fico andando nas mesas, assim, olhando assim, ó. Assim parece bom, menino. Fico olhando nas mesas, assim, olha, rapaz, tem bom. Deu vontade de comer. Às vezes eu não como no dia, mas eu fico com aquele trem gravado aqui, ó. Gravado aqui. Passa um mês, eu falo, Thaís, lembra aquele dia? Eu vi um povo lá comendo um peixe lá, rapaz, tem gostoso. Então assim, eu não posso ter dinheiro, irmão. Se Jesus não chegar, não organizar, nós passa cartão mesmo, e é débito, é crédito, tá confusão danada. Então Jesus precisa nos podar. Mas o povo de hoje não quer dar fruto, o povo hoje não quer dar fruto, mas também não quer os cuidados, para quem dê frutos. Fruto dói. É melhor encontrar outro jeito do que encarar dar fruto. Fruto é difícil. Frutificar de verdade é difícil. E às vezes frutificar dói. Não é isso? Qualquer fruto que venha do Senhor envolve o quê?
envolve deixar de fazer o que eu quero para frutificar. Não tem outro caminho. Vamos combinar? Aí, essa parte fica bem... Se você esquecer tudo da pregação, grava só isso. Para você fazer fruto, envolve você deixar de fazer coisas que você quer fazer e fazer aquelas coisas que o Senhor quer que você faça. Pronto, acabou a pregação. Se eu tivesse dito só isso, não podia ter ido embora para casa. Se resume a isso. A gente precisa entender, porque frutos passa por santidade. Santidade passa por deixar de fazer aquilo que você adora fazer, está acostumado a fazer. E parar de fazer algo que você está muito acostumado a fazer gera um sofrimento gigantesco. Mulheres que querem ter uma vida santa, mulheres que agora entenderam o princípio de vestimentas modestas, sobre sensualidade. Esse processo é extremamente doloroso, irmã, porque recebe um convite para ir na festa do trabalho do marido. Chega lá, as mulheres estão tudo com os peitos para fora, as bundas para fora. Vai só você, toda coberta. Aí você fala, não, aí não, não, e aí também não. Vai chegar lá, vai todo mundo ficar olhando para as mulheres e eu vou ficar lá, igual um Estado Islâmico, assim, igual o presidente vindo do Irã. É um processo doloroso, que às vezes, as mulheres, eu já ouvi muitas falar, que às vezes não encontram nem roupa direito para comprar, para viver essa vida. É difícil em todos os aspectos. Isso gera um sofrimento danado, porque você atrelou sua vida inteira, beleza, com a roupa moldando o seu corpo, decotando. E agora a beleza vem, como o apóstolo Pedro diz, interior. Irmã, isso é do dia para a noite? Gera um sofrimento. E assim os homens também, em toda a sua caminhada, gera sofrimento. Fruto dói. Fruto tem que abrir mão. Fruto é você falar assim, eu queria fazer demais. É você olhar para Jesus assim na hora da sua oração e falar assim, Senhor, é por causa do Senhor mesmo que eu estou doidinho, cara, para fazer aquilo que eu não podia. Né? Mas vamos lá. O Senhor, para a gente poder finalizar, o Senhor Ele diz essa frase a respeito da sua ressurreição. Mas Ele nos traz um princípio poderoso. Você pode ficar de pé, que aí a gente já vai caminhar para a Santa Ceia, já entregar para o pastor Robson, para a gente ir para a Santa Ceia. O Senhor diz assim, digo verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O Senhor falou assim, olha, essa semente tem que ser lançada na terra e ela tem que morrer. Porque se ela não morrer, o fruto não vem. Mas se essa semente morrer, dará muito fruto. Então, para a gente frutificar, para resumir a história, coisas dentro de nós têm que morrer. Desejos dentro de nós têm que morrer. Sentimentos dentro de nós têm que morrer. Vontades dentro de nós têm que morrer. Alguma coisa dentro de nós tem que morrer para gerar fruto para o Senhor. Que o Senhor possa te conduzir essa noite a esse caminho que você vai entregar para o Senhor. Seus desejos que têm impedido que os frutos venham. Que o Senhor possa te conduzir, que você possa ter comunhão com o Senhor essa noite, porque a palavra que o Senhor diz, olha, estando em mim, dá fruto. Esse estando em mim significa comunhão. Aqueles que estão em comunhão comigo produzirão muitos frutos. Vamos ceiar com o Senhor. Irmãos, eu quero convidar o nosso irmão Mateus e a irmã Lívia para ajudar a servir. Pode ser? Os demais irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Como os irmãos bem sabem, para o galho dar frutos, ele precisa estar ligado à videira verdadeira que é Jesus. Esse galho, ele recebe nutrientes dessa videira. Um galho fora da videira, ela morre, ela seca. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, é um meio pelo qual nós recebemos nutrientes do próprio Deus. Vocês entendem? É comunhão. É Jesus dizendo para os seus discípulos, olha, eu desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes de partir.
E hoje nós estamos aqui não por nossos méritos, que nós não merecemos. Se você estiver preocupado com mérito, eu quero dizer para você que por mais que você se esforce, você continua não merecendo estar à mesa. Porque a mesa que nos é posta não é nossa. Você concorda que quando você faz aquele almoço gostoso, igual a Elandra um dia fez um almoço de domingo e colocou nos status? Eu fiquei assim, irmão, numa vontade de almoçar a comida dela, sabe? Quando você faz o almoço, você convida quem você quer para sentar à sua mesa, certo ou não? Ou é qualquer pessoa que vai lá na sua casa e assenta na sua mesa? Na minha mesa só assentam pessoas que eu amo. Eu seleciono quem vai sentar à mesa comigo. Agora, a mesa que nos é posta hoje, foi Jesus quem colocou. E você não merece. E mesmo assim Ele nos convida a fazer parte. Ele nos convida com os nossos defeitos, nos assentarmos à mesa que é dele. Mas não é para nos assentarmos de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele pede para nós olharmos para dentro e ver se encontramos alguns defeitos. Eu tenho certeza que se você olhar para dentro de você, você vai encontrar defeitos. Não é verdade, irmãos? Olhe para dentro de você e encontre a certeza de que você é falho, de que você é um pecador, de que você é carente da graça de Deus e de que você não merece. Ele nos convida a olhar para dentro, a discernir o corpo. Discernir o corpo é o quê? É saber o que você está fazendo. É você entender que Jesus Cristo te convida hoje a se assentar à mesa. Eu não sei como que está a sua vida, eu sei como que a minha vida está. Mas eu convido a você nesse momento a procurar essas falhas dentro de você e pedir perdão a Jesus, porque a palavra de Deus pede para que você analise a si mesmo e então coma do pão. Aleluia. Nunca vamos merecer, meus irmãos. Obrigado, Mateus. Nós não merecemos. E Ele nos convida a cear hoje. Aleluia. Ele nos convida não a sermos merecedores, porque é graça. Essa passagem que o pastor Elvis leu, nos instruiu hoje, fala da videira verdadeira, e nós que somos os ramos, nós fomos enxertados. Nós não nascemos com a videira verdadeira, nós nascemos através de uma videira falsa, de uma videira que pecou contra Deus, que é Adão. É por isso que nós nascemos com pecado, nascemos herdando a natureza pecaminosa. E nós fomos arrancados dessa videira, dessa primeira videira, e fomos enxertados em Cristo. Não recebemos nutrientes falsos agora, irmãos. Se você não está nessa videira, você não está recebendo nutriente. Você não merece, meu querido, não merece. Isso aqui, esses elementos que compõem a ceia do Senhor, isso aqui, meus irmãos, simboliza algo que é puro, aponta para Cristo. Haverá um dia, meus irmãos, em que não será mais necessário a gente comprar o pão de padaria, a gente tomar esse suco que simboliza o sangue de Jesus, porque nós estaremos face a face com o Senhor, e nós almejamos por esse dia. Irmãos, eu espero por esse dia. Eu conto os minutos para me assentar à mesa com o Senhor Jesus, contemplar a sua face. Aleluia. Não recuse esse momento. Nós realmente não merecemos nada. Não merecemos. É graça de Deus. Aleluia. Amém, irmão? Você que recebeu os 2 elementos da ceia, gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. Senhor, eu me
achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como eu sou, sim, venho como eu sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como eu sou, eu venho como eu sou, sim, venho como eu sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como eu sou. Lucas capítulo 22, versículo 14, diz assim, eu vou ler na minha versão aqui, tá, irmãos? Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Aleluia. Nós vamos cantar mais uma canção para nós servirmos as crianças, amém? As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como sou, sim, venho como eu sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como eu sou, eu venho como eu sou, sim, venho como eu sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como eu sou, Senhor, eu me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como eu sou, se venho como eu sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aleluia. O texto diz: e pegando um cálice, depois de ter dado graças, repete comigo, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, repete comigo, graças a Deus, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Irmão, você pode repetir comigo assim? É em sua memória, Jesus. Hoje eu me lembro do Senhor. Obrigado, Deus, por isso que significa o teu corpo, Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Jesus. Nós sabemos que não merecemos, porque a tua palavra diz que nós não merecemos. Tenha misericórdia da sua igreja, que nós possamos nos lembrar diariamente do teu sacrifício naquela cruz. Hoje somos nós quem desejamos ansiosamente comer convosco, comer contigo essa Páscoa como igreja, comer daquilo que simboliza o teu corpo. Te agradecemos, Jesus, pelo privilégio de nos assentarmos à mesa com o Senhor. Podeis comer, irmãos, em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eu quero pedir em nome de Jesus, você pode trocar o seu cálice com a pessoa que está do seu lado? Diz para essa pessoa: eu amo você em Cristo Jesus. Você é muito importante para mim. Eu não posso ir ao céu sem você. Perdoa se eu te fiz algo errado. E eu quero pedir perdão à igreja se eu magoei alguém, se eu disse alguma palavra que talvez te deixou triste. Me perdoa. Em nome de Jesus. Vocês me perdoam, igreja? Aleluia. Amém? Pastor Aurel, você me perdoa? Amo você em Cristo Jesus. Amém? Tá perdoado, é lógico. Deixa eu trocar aqui, irmãos. Mateus, desculpa. Amém. Felipe, seu pai está te chamando aqui, tá? Seu pai está te chamando aqui. Felipe, cadê Felipe? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir o versículo novamente. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por favor de vocês. Irmãos, podeis tomar daquilo que simboliza o sangue de Jesus. Com alegria. Aleluia. Com alegria. Amém? Podeis tomar em nome de Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. Aleluia! Pra nos buscar pra sempre, reinará. Aleluia! Só eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei. Em frente Eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Erga suas mãos para Ele nessa noite. Oh, Jesus, cantamos a Ti, Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. vem Jesus, Maranata. Ora vem, ora vem. Vem, Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem Jesus, Oh, Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. É o nosso anseio, Senhor. Nós queremos cear contigo um dia, Jesus. Vem, Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Rei está voltando. O Rei está voltando.
está soando o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei. Aleluia. Ele veio nos buscar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pelo privilégio de nos assentarmos à mesa do Senhor. Nós oramos, Deus, pela vida da Cíntia, que nesse momento ela está com pneumonia, mas nós cremos que as mãos do Senhor já estão sobre a vida dela. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada irmão, cada irmã, cada criança, meu Deus. Entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Nos ajude, Deus, no decorrer dessa semana a colocarmos em prática a Tua palavra. Pai, nós te agradecemos. Permita que tenhamos uma semana em Tua presença. Estenda suas mãos, igreja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja e seja com aquele que crê. Se você crê, diz amém. Se você crê, diz amém. Ide para casa, que o Senhor vos abençoe. Amém. Amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui em oração. Amém? Deus abençoe a todos. Excelente semana. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Edmota! Marta, tá parecendo Edmota? Eu já sei, já. Deixa eu só passar ali, para não atrapalhar vocês na hora do...
pegar ele aqui, ó. Você que tá usando ele? Não, meu pai é pastor, eu. Hã? Meu pai é pastor, eu uso, mas tá nós... usando ele? Mas nós temos, eu tenho som. Tem? Eu uso de computador. Na volta eu trago ele? Não, que volta, não senhor. é esse, não. Nesse aqui não? Não, esse não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deu aquele... Também não é esse. Nesse aqui mesmo? É ele mesmo. Vai lá. O cabo dele é preto? Não, acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui. E a caixinha, que é a caixinha preta? Vermelho. Aí isso, garoto. Só pra me coisar na volta, Mano, não preocupa. E o teclado eu vou levar ele lá, depois eu vou tirar a foto e te mando pra você. Não, pode chamar. Alô, nego? Não preocupa não. É só pra me fazer o... Só pra me... Eu vou tocar num evento em setembro. Hã? Explosão Globo. Setembro onde que é isso? Não sei se Com quem que você vai tocar? Vai tocar eu, vai ser a banda do primo da minha namorada. Aí eu vou fazer essa banda teclado. Vai ser uma banda? Também tô a banda. Eu vou.
Aí, Vitinho, agora ele tá bem. Tá vendo? Graças a Deus, né? Quer dar um abraço nele? Então dá um abraço nele. Pede desculpa. Daqui a pouco você fica bem, viu, Diego? Tá bom? Tudo bem, tá? Vocês são amigos? Vocês se Dá abraçaram? aquele toque na mão. Perdoou? Deixa eu te Vanessa Fica ver. tranquilo, tá? Tá tudo bem? Aqui, olha olha aqui, ó. Aqui, Vitinho. Aqui, olha, ele tá bem, tá vendo? Você não tá bem, João? Você tá com raiva dele? Não? Você tá triste com ele? Vocês são irmãos, não são? Não são? Quando a tia Vanessa fala assim, olha, vocês não podem falar isso, vocês falam dessas coisas, né? Mas viu como é que você é forte? Não é? Demais, né? Então tá bom. Tudo bem, tá, Vitinho? Pronto. Vamos. Vem, sem correr. Sem correr.